quando quiser. Okay. Obrigado. Portanto, bom dia a todos. O meu nome é Miguel. Eu irei de seguida apresentar-vos um trabalho que realizei com a temática da influência das condições oceanográficas nos estágios de vida iniciais do robalo europeu. Portanto, muitos peixes marinhos têm ciclos de vida complexos que implicam transições entre habitats e estas transições são possíveis devido à existência de conectividade. Este tipo de migrações tem um grande impacto nas dinâmicas populacionais e permitem não só a colonização, mas também a dispersão das espécies para novos habitats. A conectividade é um fator muito importante a ter em conta quando do estudo do recrutamento. Tal como a conectividade, temperatura da água, clorofila, pluma dos rios, upwelling ou wind vicinal, que é neste caso um sistema climatérico que atua sobre o Atlântico Norte e a Europa Ocidental, são também fatores muito importantes no recrutamento das espécies. Uma ferramenta que tem surgido cada vez com mais destaque neste tipo de trabalhos é o estudo dos otólitos. Os otólitos têm duas propriedades-chave, que são o crescimento contínuo e serem metabolicamente inertes, e em conjunto permitem o estimar de idade, datas de eclosão e taxas de crescimento, entre outros, com bastante precisão e sem haver os riscos de perdas de informação. Munidos destas ferramentas, procuramos atingir os seguintes objetivos, que foi o determinar de variabilidade interanual de datas de eclosão do robalo, avaliar a influência dos fatores ambientais e oceanográficos na distribuição das suas datas de eclosão e ainda relacionar o crescimento do otólito num determinado dia com o crescimento do otólito ao longo dos dias imediatamente seguintes. Para realizar este trabalho, recolhemos no estuário do Mondego amostras entre 2011 a 2017, em 5 locais diferentes, para garantir uma cobertura de todo o sistema estuarino. Depois, já no laboratório, medimos e pesámos todos os indivíduos e selecionámos apenas aqueles com menos de 9 cm, para poder garantir que estávamos a trabalhar apenas com a coorte do ano zero. A estes, extraímos os otólitos Sagittae, que foram depois limpos e guardados a seco. E de seguida foram então colocados em lâminas de microscópio e polidos no plano sagital, o que permite então a captura de imagens digitais, que permite então que, utilizando o microscópio, possamos contar os anéis diários e também medir os seus incrementos. Neste caso, utilizamos o plugin ObjectJ para o programa ImageJ. Entrando agora na parte de análise de dados, na componente biológica, começámos por relacionar o comprimento total do peixe com a sua idade. Isto foi feito através de regressões lineares e serve como um teste para validar a leitura dos otólitos. De seguida, fomos então também procurar avaliar diferenças nas datas de eclosão, fizemos-lo através de uma nova de Kruskal-Wallis e quando encontramos diferenças significativas entre os vários anos, procedemos a utilizarmos um pairwise-Wilcoxon test para comparações múltiplas. Em relação às variáveis ambientais, optámos por utilizar duas resoluções temporais para verificar se poderia haver diferenças entre resoluções temporais. Utilizámos médias a 30 e a 8 dias, também conforme os dados que estão disponíveis. Começámos por avaliar se existiria colinearidade entre variáveis e fizemos-lo através do coeficiente de correlação de Pearson, onde verificámos que o upwelling era correlacionado com o NAUI de forma positiva. Excluímos o upwelling, mantivemos o NAUI por considerar que teria melhor capacidade explanatória da eclosão do robalo e depois com estas informações procedemos então para tentar avaliar a influência das variáveis ambientais nas datas de eclosão, criando vários modelos aditivos generalizados. Para avaliar o nível de correlação de crescimento, realizámos autocorrelações entre o crescimento médio de cada indivíduo durante a sua fase larvar e para isto baseámos-nos na premissa de que qualquer evento experienciado nos primeiros dias de vida poderia repercutir-se no seu crescimento e ciclo de vida. Estas correlações foram também feitas utilizando o coeficiente de Pearson. Considerando os resultados obtidos, verificámos que tanto a idade como o ano de captura, bem como a sua interação, foram de facto significativos, o que acaba por validar então a leitura dos otólitos. E quero também destacar aqui o ano de 2012, onde o crescimento é diferente daquele nos demais anos. Em relação aos padrões de crescimento do otólito,
Eles foram muito semelhantes em todos os anos, começando mais lenta quando é eclosão e migração para um local de berçário, apenas aumentando já mais no final da fase migratória. Verificámos também que a fase larvar mais longa se deu em 2012, enquanto em 2017 verificámos a fase larvar mais curta. Em relação às datas de eclosão, verificámos que a data, em média, a eclosão ocorreu sempre depois do dia 50, exceto no ano de 2012, em que esta ocorreu excepcionalmente cedo, e verificámos também que o período de eclosão mais curto ocorreu em 2015, enquanto o período de eclosão mais alargado ocorreu no ano de 2016. Considerando o efeito das variáveis ambientais na eclosão, verificámos que, tanto nas médias a 8 como a 30 dias para a temperatura da água, as relações eram muito semelhantes, o efeito era muito semelhante, aliás, e havia então uma relação positiva entre a temperatura da água e a eclosão, onde valores de temperatura têm um efeito de atrasar a eclosão. No caso do NAUI, mais uma vez, em ambas as resoluções temporais, a relação é muito semelhante, no entanto, neste caso, é uma relação negativa, em que desta vez são os valores mais baixos de NAUI que acabam por atrasar a eclosão. Em relação à clorofila, verificámos que no modelo a 8 dias não apresentou significância, embora incluir esta variável criasse o modelo mais adequado segundo o critério da AIC. E no caso do modelo a 30 dias, verificámos que existe uma relação positiva, em que valores de clorofila mais elevados aparentam também atrasar a eclosão. No entanto, o efeito da clorofila, num todo, é praticamente negligenciável. Em relação ao efeito da temperatura da água, verificámos que a desova na costa portuguesa ocorre na altura final do inverno e perto do início da primavera. Está também de acordo com alguns dados que já tinham sido estudados na costa portuguesa. No nosso caso, conseguimos ir um bocadinho mais longe e verificámos que acaba por ser um abaixamento um bocadinho mais repentino da temperatura da água nesta altura, que acaba por atuar como um trigger para desencadear a desova. E verificámos também que este desencadear da desova é também muito semelhante ao que foi previamente documentado em populações do Mar do Norte. Portanto, aqui entre estas duas populações, entre estes dois estoques do robalo, por assim dizer, há esta semelhança. Em relação ao efeito do NAU, este foi, no geral, bastante mais indireto, muito provavelmente porque o NAUI tem uma certa capacidade de afetar a própria temperatura da água. No entanto, no caso do ano de 2016, os valores mais baixos de NAUI neste ano podem ter tido um tal efeito de acabar por atrasar um pouco a eclosão e, portanto, temos então este período mais alargado neste ano. Considerando as correlações de crescimento dos otólitos, verificámos que o crescimento robalo num determinado dia está fortemente correlacionado com o crescimento ao longo dos dias seguintes, como podemos ver aqui no eixo do X, apresentam correlações bastante fortes em todos os anos. Podemos verificar ainda a existência de, assim por alto, dois grupos diferentes. Por exemplo, 2011, 15 e 16, verificámos que o crescimento se mantém fortemente correlacionado durante 28 a 30 dias, olhando agora aqui mais na questão do eixo dos Y. E nos restantes anos, portanto 2012, 13 e 14, acaba por o crescimento ser fortemente correlacionado durante 10 dias, mais ou menos. A partir de todas estas informações, verificámos que as correlações de crescimento indicam o robalo como uma espécie de crescimento rápido e apresentam também uma evidência de um período de crescimento crítico. O crescimento inicial, ou o crescimento nos estágios de vida iniciais do robalo, está bastante ligado ao seu desenvolvimento ontogénico. Como podemos verificar, na altura da eclosão, o crescimento é lento, bem como durante a sua migração para o meio estuarino, e o crescimento só acaba por acelerar à medida que os juvenis entram nos locais de berçário. Em geral, verificamos também que o ciclo de vida do robalo é muito dependente do clima e, neste caso, o NAUI e a temperatura da água foram as variáveis que ocuparam as posições mais relevantes na condução do seu ciclo de vida. Queria também esta oportunidade para agradecer a todos os colegas e instituições ou fundações que contribuíram para a realização deste trabalho.
Agradecer também à SPEC por se mobilizar para organizar este congresso, embora estejamos a viver alguns tempos mais complicados, e agradecer também aqui à audiência. Obrigado.